Eu aqui, rapaz do céu. E aí, Martinelli, tô Bom na linha, dia, tá me Zafra. ouvindo? Tudo jóia, Tá me perfeito. ouvindo? Ah, Tô, então tô, tá aí, tamo aí. tô te ouvindo. Bom dia, tu me ouve bem? Bom dia, eu tô em Pelotas, meu irmão, só para falar contigo, né? Parei aqui num parente aqui, né? Tô aqui, só para te ouvir. Oh, que legal, eu te agradeço, Zafra. É, esse espaço no Instagram que a gente criou é recente, né? Começou com aquelas entrevistas na campanha, inclusive tem a tua entrevista, Sei, depois a gente sobe para outras plataformas como o YouTube, né? E a nossa ideia é, daqui em diante, trabalhar esse espaço para entrevistar tanto os políticos quanto personalidades da cidade, né? Pessoas que fazem Gravataí acontecer, né? Então eu te agradeço essa ok, participação mais uma vez com a gente aqui, né? No obrigado. seguinte.inf.br. Zafa, Eu primeiro, que quero, parabéns. Pode falar. eu que quero ter um espaço, acho que a cidade precisa de espaço, que vocês cada vez evoluam mais nisso, né? Nós precisamos ter espaço, já que a mídia tradicional, aquela lá da nossa capital não nos dá espaço, né? Então nós temos que ter a nossa mídia, e cada vez mais a população acho que deve prestigiar esses espaços aí que vocês criam. Obrigado aí por isso. Não, agradeço e também a gente no seguinte procura, além da cobertura política, né, nós temos aquele espaço que a gente chama o melhor de Gravataí, né, para mostrar iniciativas tanto de personagens quanto de empreendedores da cidade, lugares e tudo, né, uma editoria que a gente pretende manter também viva, né, e também além do texto, né, no site, e no jornal impresso, como a gente tem aquele suplemento da O Melhor de Gravataí, também ao vivo, né? Eu agradeço, então, tua participação, Zé. Ok. Parabéns, parabéns pela eleição, né? Primeiro. E para começar, aquela pergunta óbvia, né? Aqui o senhor acredita a vitória, né? Puxa, ao projeto, né? Acho que o projeto foi vencedor. Nós, como eu sempre dizia durante a campanha, né, resgatamos uma maneira, dentro da política tradicional, uma maneira nova de fazer as coisas dentro da prefeitura, né? Modernizamos a estrutura, conseguimos deixar para trás os passivos, que eram muitos, e acho que a população entendeu, a população enxergou. A gente andou caminhando por toda a cidade, conversando com todos os segmentos. Acho que não teve nenhum segmento que a gente não tenha conversado, desde o segmento da produção, das religiões, das escolas, dos médicos, do pessoal da saúde. A gente conversou com todo mundo, associações, e levou a mensagem, uma mensagem muito clara de querer continuar esse tipo de trabalho. Eu acho que a população entendeu, né? A gente tinha até o dia da eleição, a gente às vezes duvidava e tal, sabe como é que é, né? As pesquisas, às vezes manipuladas, elas deixam todo mundo cestroso, né? A gente fica meio assim, mas será que a gente fez tanta coisa pela cidade, será que erramos no fazer e a população não entendeu? Mas, na verdade, entendeu. A gente depois viu no dia da eleição que o pessoal entendeu, que a população entendeu que esse é o caminho da política, né? Uma coisa séria, uma coisa decente, um governo sem escândalos, um governo sem secretário preso, um governo entregando obras na educação, na saúde, tudo quanto é lugar, né? Mantendo os serviços básicos da cidade e entendendo, acho que tem muito a melhorar. E se eles sabem que tem a melhorar, se as pessoas imaginam que as demandas deles têm que ser atendidas ainda, bom, então vamos apostar nesse governo que mostrou que sabe fazer. Eu acho que foi por aí a vitória, ela aconteceu por aí. Deixa eu cometer uma inconfidência aqui, porque essa fica para a história também de Gravataí, né? Quando o site do TSE, ele ainda tinha apenas 3% das urnas apuradas, deu todo aquele problema, né? O seguinte já conseguiu com uma apuração paralela, né, com fiscais, os extratos das urnas, né, das Erésima, apurar que eras o próximo prefeito, né, prefeito eleito, que tinha ganho praticamente todas as urnas, né. E aí a gente postamos um card no seguinte, né, simplesmente assim, Zafra eleito, e me ligaste, né, disse, é louco, da onde isso? Espera, né, porque no momento da tensão, né. Eu olhava o site do TSE e aquilo não andava, parece que estava com 3%.
Daí um pouco alguém veio lá da cozinha, lá, não sei se foi a minha esposa, quem alguém trouxe aqui, ó, tu já está eleito, como é que eles sabem disso? Digo, só eles sabem disso. Daí, claro, daí eu imaginei que vocês tivessem feito uma pesquisa pela cidade, pego as principais regiões, e eu imaginei que fosse isso. Mas mesmo assim, desde o episódio das caixas de som para o Ronaldinho voltar para o Grêmio, que a gente não se atira mais nisso, né? O Ronaldinho vem, caixa de som, festa, não sei o que, o Ronaldinho assinou com o Flamengo e nos deixou na mão. Então, brincadeiras à parte, mas é isso, a gente fica nervoso, fica na tensão, a gente quer ver. Enquanto eu não vi realmente lá nós tínhamos um acompanhamento direto lá do TRE e tal, então enquanto eu não vi que a coisa realmente era verdadeira, a gente fica cestroso, sabe como é que é? Vamos fazer, Agora, pagar um mico desse não é uma boa ideia. agora imagina Mick Breyer em Cachoeirinha e Valdir Bonato em Viamão, cuja diferença foi de 300 e poucos votos. Esses sofreram. Eu conversei com o Mick ontem, ele estava dizendo, bah, vou ter que fazer um governo melhor para não sofrer tanto. Vocês não sofreram tanto quanto eu aqui. Ele me contou da tensão dele acompanhando a apuração e tal. Eu digo, deve ser difícil. Eu imaginava passar por isso, porque a perspectiva em Gravataí era mais ou menos essa, mas acabou dando diferente, né? Então, o Mick sofreu. Bah, imagina o Apolo, o pessoal aí sofreram muito. Sim. Não, o próprio governo do Mick, eu na entrevista com ele, eu fazia uma comparação com aquele primeiro governo do Marco Alba, com a tua participação em Gravataí, né? Que foi necessário fazer um ajuste fiscal forte, né? Comprar várias brigas e investir pouco, né? E tanto que a urna cobrou em 2016, né? E conseguiu se reverter em 2017. Um pouco é o que acontece com ele, que prevê que agora possa conseguir se mexer e não ser um síndico de folha de pagamento, né? Não, eu sempre, nas minhas palestras, nas minhas conversas por aí, eu digo, quem arruma a casa, no Brasil, acho que isso é atávico, isso está no nosso DNA, na formação nossa cultural, aquele cara que arruma a casa não tem muito valor, né? Eu sempre brinco com as pessoas que, se tu perguntar para um cidadão na rua, a tua mulher trabalha? E ele vai dizer o seguinte, não, ela cuida da casa. Né? Ou seja, a que mais trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, arruma tudo, gerencia toda uma casa, para o marido, normalmente, ela não trabalha. E aí, se ela trabalha fora, tu pergunta para ele, independe do que ela faz, ela pode não fazer absolutamente, mas trabalha fora, tu pergunta, tua mulher, minha esposa trabalha e tal. Então, isso é meio atávico, né? Quem arruma a casa está no DNA do brasileiro. Arrumar a casa não tem muito valor, nunca se valorizou isso, né? E, na verdade, é a pessoa que mais trabalha, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do tema, cuidar da escola, cuidar da evolução do filho. Isso dá um trabalho fantástico. Mas aí, se tu perguntar para alguém, diz, não, minha esposa não trabalha. Então, é difícil. Nós arrumamos a casa no primeiro mandato, tu viu que a dificuldade que nós tivemos para ganhar a eleição, né? É isso. Eu me lembro do governo Ieda, eu trabalhei no governo Ieda, eu e o Marco, e no início do governo, o 13º era no Banrisul, o salário, uma parte recebia no início do mês, outra dia 10 e tal. No terceiro ano, a Ieda pagava em dia e ainda a Ieda antecipou o 13º. O que nós fizemos? Nós, gaúchos, fizemos com a Ieda Cruz? Acabamos com a carreira política dela, né? Arrumou a casa, manda embora. A expressão déficit zero, ela virou uma crítica, né? Sim, para tu ver, né? Ela fez um troço que tinha que ser feito, mas virou crítica, virou problema, e acabamos, nós, gaúchos, a primeira vez que alguém ganhou no primeiro turno aqui no Rio Grande do Sul, o Tarso na eleição, né? Por quê? Porque ela arrumou a casa. Então, arrumar a casa não é uma boa ideia do ponto de vista político, ainda no Brasil. Talvez mude isso, vocês são importantes nessa divulgação desse tipo de trabalho, né? Porque tem muita casa aí para ser arrumada. O Rio Grande do Sul é um exemplo, né? Alguém um dia vai ter que arrumar essa casa. Né? E a imprensa, eu acho vocês que fazem aí a cobertura jornalística desses assuntos, da política e tal, nós temos que valorizar mais isso, né? Quanta gente que eu conheço aí que arruma a casa e se dá mal nas eleições. O Marco Alba foi um... Eu me lembro que eu dizia para o Marco, eu dizia para ele ficava bravo comigo quando eu dizia, Marco, nós vamos perder a eleição, nós estamos arrumando a casa, nós não estamos entregando, nós vamos perder a eleição. E o Marco, como um político brilhante, dedicado à causa, disse, bom, eu estou fazendo o que é certo, se eu perder a eleição, azar, eu vou continuar fazendo. E fez, e
teve sorte, nós tivemos juízo, né? E acabamos ganhando a eleição complementar e aplicando o plano de trabalho. Mas é isso, quem arruma casa é complicado. E o Mickey sofreu isso, certamente, na pele. Eu costumo usar uma expressão, né? Porque a ideologia ela é importante, ela ajuda no debate, em tudo, né? Inclusive é notório que eu e o senhor temos divergências ideológicas, né? Mas existe uma coisa que é a ideologia dos números, né? Que essa é inevitável, né? Para quem senta numa cadeira que tenha que governar, né? E pequenas nuances em torno disso, né? É verdade. A ideologia dos números não tem, né? A matemática ela não falha, né? Eu até fui criticado aí nas eleições quando eu disse que prefeitura tem que dar lucro. Claro que não é aquele lucro que dá o boteco da esquina, que dá a empresa. Ela tem que ter superávit. Isso ainda é mito também, mas sem dinheiro a gente só sonha. Sonhar com dinheiro é uma coisa, agora sonhar sem dinheiro é só sonhar. Então tem que dar lucro. O lucro que eu falo não é aquele lucro que me criticaram aí nas redes, fizeram montagens de vídeos, me criticaram, tem que dar lucro. Não, ela tem que ter superávit. Chegar no final do ano, a população espera a parte dela. Isso já tinha que estar no orçamento, né? Isso tinha que estar lá no orçamento, já superávit 10% como taxa de investimento. Porque não tem fundamento de gastar tudo com a máquina e a população não enxerga o resultado. É isso que eu falo, superávit é isso, o lucro que eu falo é isso. Nós temos que passar o ano juntando dinheiro, arrecadando, aperfeiçoando a arrecadação, mas principalmente cuidando da despesa. A despesa é que nem cortar unha. Toda semana tem que fazer as contas. Eu vejo o caso Eu fui presidente da Corsã e vejo o caso da Corsã. Como é que uma empresa vai para frente perdendo 50% do que produz? Não tem lógica isso, tem que acabar com isso. Eu sei que historicamente, nos países mais desenvolvidos do mundo, tem uma perda, existe uma perda, é natural uma perda, mas de 50% é loucura. E aí a empresa não consegue produzir. Não. Imagina uma padaria que produz 10 pãezinhos, 5 vai fora. Não, isso não pode dar certo, né? E a Corsã sofre com isso, né? A própria CE hoje está terminando com uma empresa por causa disso. Então tem que ter superávit, a gente tem que fazer essas coisas acontecerem, né? Então, e aí ficam os mitos, né? Agora é importante, vocês são importantes nesse processo. Zafa, qual será o papel de Marco Alba no teu governo? Puxa, o Marco tem uma... Ontem eu li uma matéria que tu escreve ali, né? Muito bem escrita, inclusive, de novo, né? Muito bem escrito, que tu faz uma análise da eleição, que o Marco é o grande vencedor, né? E esse papel a gente não pode tirar dele, né? Ele vai me ajudar permanentemente. A minha eleição dependeu dele, né? Ele que fez, eu candidato, ele que me convenceu a ser, ele que me convenceu a concorrer e para defender o legado dele, né? Defender o legado que nós deixamos na cidade. Então ele vai ser fundamental para mim permanentemente, né? Vai ser uma fonte de consulta permanente, né? Ou ele aqui, ou ele em Brasília, ou ele onde estiver, eu vou estar sempre consultando o Marco, né? Porque ele tem uma vida dedicada à cidade dele, uma vida dedicada à política, e ele sabe fazer isso como poucos, né? Então ouvi-lo permanentemente vai ser o meu papel, e esse vai ser o papel dele me aturar, que eu vou consultá-lo permanentemente. Ele é claro, eu tenho o meu método de trabalho, eu tenho o meu método de gerir o secretariado, mas é diferente do dele. Sem dúvida nenhuma é diferente do dele, e eu vou ter o meu método de trabalho. Agora, nas questões políticas, nas questões de rumo, vamos estar conversando permanentemente, né? O Marco é meu guru, na política é ele. E Zafa, Gravataí volta e meia, ela sofre com uma pandemia da política, que é aquela síndrome do vice, né? A gente tem histórias, Guerra dos Oliveiras, o Mota Loreni, a implosão do PT, o Bordignon Stasinski, né? Depois, e a síndrome do criador e a criatura também, né? Tu tem duas grandes personalidades da política ao teu lado, né? Marco Alba e Dr. Levi. Não é uma sombra para ti isso? Como é que se administra essa questão? Não. Já tem no meio político quem já faça as apostas, né? Quando é que vão brigar, já que tu tem uma personalidade bastante forte? Tem. Mas no início da campanha, por exemplo, dentro do meu partido, chegaram a fazer
uma oração, uma prece, uma conversa comigo de pé de orelha, tu vai brigar com o Marco até o final da campanha, né? Não brigamos, a gente sabe se controlar, a gente já chegou à maturidade, né? E com relação ao vice, o, o Levi é uma pessoa de fino trato, né? Uma pessoa fácil de tratar, ele tem lá a profissão dele, ele é especialista na área dele e tal. Então, eu não vejo... O Marco, né? O Marco não brigou com nenhum vice, né? Ele teve o Pinho, ele teve o Áureo agora, teve o Tanhac na campanha, sempre se respeitaram, sempre teve, cada um teve o seu espaço, né? E não tem, exatamente, não tem como eu brigar com o Marco. Claro, nós divergimos, né? É natural, ele tem as ideias dele, eu tenho as minhas, ele faz política mesmo, essa eleitoral, a vida toda, eu comecei agora e tal. Então a gente tem lá suas divergências, né? Mas brigar, não, capaz, eu sou fã do governo dele, eu sou fã dele, né? E nós temos essa intimidade, ele gosta muito de mim na área da gestão, ele tenta meio, como é que ele diz assim, tu é muito duro, tu é muito pragmático, tem que ser... Então a gente conversa muito, troca muita figurinha. Eu aprendi nessa campanha, aprendi muito com ele, né? De andar na rua o dia todo e tal. Então, com ele, cara, dificilmente a gente vai chegar nesse ponto. A gente já amadureceu. E o Levi, bom, o Levi é uma pessoa maravilhosa. Toda a campanha, quando eu estive mais junto com ele, mais próximo, né? É um cara maravilhoso, um idealista, um cara que tem ideais, senão ele não estaria nisso, né? Vamos combinar. Ele tem ideais, ele gosta do que faz. E seguramente cada um vai respeitar aí o seu espaço e tal, sem problema nenhum. Eu não tenho medo de sombra, né? Eu não... Até porque eles me conhecem, sabem do meu estilo, me escolheram para essa função, né? O meu candidato lá no início era o Levi, em determinado momento ele não pôde, não queria concorrer, então não tem, nós nos respeitamos. E ele sempre fala de uma eleição lado atrás, que aqui no MDB tinha candidato, teve um candidato que veio que não ia disputar, depois que voltou a disputar, e eu apoiei ele, que ele era o candidato de Gravataí. Eu tenho em mim, aprendi com o Marco isso, né? Desse respeito, essa lealdade, essas coisas, esses valores aí, que a gente trocou a vida inteira no MDB e por onde andamos juntos, e eu trago isso comigo, e o chefe tem me ensinado bastante desse negócio. Então, a gente aprende com esses caras, né? Quando saíste da prefeitura para concorrer, né? Eu lembro que chamava de gerentão, né? O gerentão do governo. E na campanha Tu que inventou isso. O senhor defendeu a continuidade do governo, né? Esse era o centro, né? Praticamente transformando entre um plebiscito, sim e não, né? Deu sim. E a tendência, então, é de manutenção da atual equipe ou vais mudar bastante aí? Já poderias antecipar alguma coisa? Eu acho que o que eu posso te dizer é o seguinte, a gente vai continuar com o mesmo time. Esse time sempre esteve comigo, eu fui secretário-geral de governo, né, lá do Acimar, depois fui secretário-geral de governo do Marco, e tenho intimidade, uma boa intimidade com várias pessoas que trabalham nesse time aí, né. Tenho intimidade e tenho igualdade de pensamento com eles. Então, a grande maioria... Eu sei que o salário é um problema, né? O salário do secretário em Gravataí, ele está, acho que é o mesmo desde que do Acimar, eu acho que ele não deve ter mudado, né? E esse é um problema para manter as boas cabeças, o salário. Esse é um problema sério que a gente tem. Mas é o que temos no momento, né? Então, mas eu acho que a grande maioria fica comigo aí, claro que algumas trocas pontuais, vamos criar umas novas estruturas aí, talvez, né? Eu quero criar algumas estruturas novas, acho que a prefeitura tem que estar permanentemente se adaptando àquilo que o mercado exige, né? Que a cidade exige. Então nós vamos ter que fazer algumas estruturas novas, mas dentro da estrutura que existe a gente consegue montar isso. E eu espero contar com os mesmos que estão aí. Claro, alguma modificação pontual nós vamos fazer, é evidente. Mas o jeito de governar, o jeito de gerenciar as ações de cada secretaria que vai ser diferente. Isso aí nós vamos ter que trocar algumas coisas. Na campanha a gente ouviu muito disso, né? Muitas necessidades que a cidade tem, que os empresários têm, que os novos investidores têm, os pequenos investidores se queixam de algumas falhas da prefeitura. Então nós vamos ter que adaptar, nós vamos ter que nos adaptar ao que o mercado está dizendo, né? A própria lei da liberdade econômica hoje, ela diz coisas diferentes a respeito de trabalhar com as empresas, com os micros, com os pequenos e tal. Nós vamos ter que abrir um diálogo muito forte aí com a SIGA, com o Sindilojas, para a gente fazer a retomada da economia, mas não é só retomar por prazer.
fazer só, vamos retomar a economia. Não, vamos ter que mudar a estrutura dentro de casa, né? A estrutura de como nós funcionamos. E é por aí que a gente vai trabalhar. Então, as mudanças serão pontuais nesse sentido. Sempre, por exemplo, numa eleição nacional, né? É eleito o presidente, vai lá, a gente vai ver na Globo News especulações, ou aquela pergunta, tá aí o secretário da Fazenda, o ministro da Fazenda, né? Então, o teu secretário da Fazenda permanece o Davi Severino? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu lá no início, quando o Paródio saiu, eu fui um dos incentivadores aí, junto ao prefeito, né? Muito falei de, olha, temos que apostar nesse menino, esse menino é bom e tal, tem controle, é um estudioso e tal. Então, claro, quero sim, quero continuar com o Davi, já conversei com ele sobre isso, né? Quero que ele continue conosco. O Davi tem como é que é? Eu digo, ele é estudioso, ele está sempre atento, ele está sempre ligado, ele é um bom secretário da Fazenda. O secretário da Fazenda tem que estar ligado no todo, na despesa, no orçamento, ele tem que estar ligado permanentemente. Talvez eu tenha que ampliar um pouquinho as atividades dele, entregar um pouquinho mais do planejamento também para ele fazer esse trabalho conjunto aí, né? Que é fundamental. Nós temos um planejamento financeiro bom, é fundamental. E a execução da política fiscal. Então, eu e o Davi fechamos muito nesse quesito, né, nesse rigor aí da gestão fiscal. Então, eu quero continuar com ele sim, tomara que o salário não seja um empecilho, né? De repente alguém paga mais né, ele tem família, ele tem compromisso. E o nosso salário ficou extremamente defasado, né? Zafa, grande gargalo, deu um cortezinho, tá me ouvindo? Nada caiu, mas eu quero continuar, sem dúvida, eu quero continuar com ele e com vários outros aí. Certo. Zafa, a reforma da Previdência vai ser a tua primeira pauta-bomba na estreia no governo? Não sei se. Eu tenho alguns que acham que é uma pauta bomba, mas isso já foi discutido, né? A sociedade andou amplamente discutindo isso aí no Brasil, no Estado, e eu acho que os próprios funcionários hoje já entendem que isso é absolutamente necessário. A dívida é muito grande, né, que nós temos com o IPAG, os governos anteriores deixaram um rombo grande, chega a 1,2 bilhão, eu não tenho o número atualizado, mas é em torno disso. E, no mínimo, 35%, 40% a gente tira desse montante. Eu sempre faço as contas, acho que são simples de fazer. Como tu diz, a matemática, ela tá aí, né? A ideologia dos números não nega. 1,2 bilhão de dívida atuarial é muito para as cidades suportar sozinha, né? Claro que uma reforma na Previdência vai tirar, no mínimo, 35% a 40% desse valor. Isso significa aí 400, 500 milhões que a cidade ganha. Se nós gastamos 87 milhões, 82 milhões, eu não me lembro bem o número, para fazer todas essas obras que a cidade viu, com 400, né, a gente faz muita coisa. Tem muita gente na fila, né, Rafael? Andando aí pela cidade, sabe, o prefeito sabe, a gente disse isso, olha, tem muita coisa para fazer. E precisamos fazer. Né? Tem gente morando dentro do esgoto aí na cidade, né? Tem gente que mora, tu vai ali na Tom Jobim, tem gente morando dentro do esgoto, tem gente morando em péssimas condições. Nós precisamos continuar investindo na cidade. Todo mundo tem direito ao asfalto, ao saneamento, à drenagem, né? Ainda tem problema de fazer. Então a cidade precisa ter uma taxa de investimento. E a reforma da Previdência vem nesse bojo. Eu preciso manter o salário dos empregados, eu preciso manter a aposentadoria dos empregados. Isso está tudo na mesma caixinha. Então a gente tem que fazer a reforma da Previdência. Eu não sei se é pauta-bomba, eu acho que não é mais, porque essa bomba já foi meio que desativada na cabeça da sociedade, do coletivo e tal. Mas que nós temos que fazer, e nós vamos fazer, sem dúvida. Vamos propor, claro. A Câmara tem que aprovar e tal, nós temos que fazer um debate, vai acontecer um debate, né? Mas eu acho que a sociedade já fez isso, já conversou isso. O mundo evoluiu desde a criação do IPAG, né? O mundo evoluiu bastante, né? Eu tenho 67 anos, eu jogo futebol, ando de moto, ando de bicicleta, né? E tu conhece pessoas aí que 50 anos se aposentar tá ruim, né? Não dá a sociedade pagar a conta disso tudo. Eu acho que esse debate já foi feito. Espero que não seja pauta bomba, seja uma pauta natural de evolução da sociedade. Então, uma pauta bomba da política.
na teoria, vai estrear no governo com 14 entre 21 vereadores, né? É o tal do quórum qualificado. Isso caso os dois vereadores rebeldes, vamos chamar assim, do MDB, recuem nas posições, né, de críticas a ti. Estudas pedir ao partido que retire o pedido de expulsão deles por infidelidade partidária, que respondem por supostamente terem trabalhado para o teu adversário Dimas Costa, ou não? Não, isso é um assunto que a presidente do PMDB, a Sônia Oliveira, está tratando, né? Eu acho que, eu te disse esse dia numa entrevista, né? Isso é quase como um Grenal, né? Tem coisas que tu não aceita, por exemplo, trabalhar com o adversário, se tivesse ficado neutros, né? Neutros acho que tranquilo, né? Olha, não gostei aí da escolha do Zafra, eu preferiria o Jones, ou sei lá, outro candidato e tal. Legal, acho que divergir é da vida. Mas nós temos uma estrutura partidária que tem que ser observada. Olha, tem uma convenção, a convenção vai votar. Foi para a convenção, ganhei a convenção. Deu, acabou, né? Agora vamos para a campanha. Vamos defender o nosso partido, vamos defender nossos ideais, vamos defender a nossa proposta, o nosso governo, que serviu tanto a eles, né? Todos eles fizeram propaganda deles vinculada às obras do governo, aquilo que o governo realizou, e foi tão difícil chegar lá, foi tanto sacrifício para chegar lá, e aí tu, na hora do... Tá, então tá, agora vamos defender ou não, aí eu vou defender o adversário. Não, ficar neutro ainda passa. Críticas internas, legal, vem lá e me critica, não, tu não é meu candidato é outro, mas agora já que tu tá, sei lá, tem tanta maneira de fazer isso, agora apoiar o adversário é muito grave. Como é que tu vai confiar nessa? Eu tenho uma relação boa com ambos, não tem problema nenhum e tal, no pessoal, agora no político eles pisaram na bola muito feio. Então, a Sônia está conduzindo isso, junto com o Marco, as pessoas do partido. Hoje, dentro do partido, se tu fala com as pessoas que convivem com o partido, que fazem o partido há 30, 40 anos que a gente está lá dentro, eles não aceitam essa conversa não de perdão. Isso não se faz o que eles fizeram. Porque no calor, a gente que participa do calor da rua, dos debates, da briga da esquina, a briga no bom sentido, que não houve briga, né? Aquela da esquina e do bandeiraço e do não sei o quê, tu não ter eles do teu lado e ter eles do outro lado, dói. É muito dolorido isso. Eu não quero tratar desse assunto agora, né? Mas eu sei que a Sônia está tratando, o prefeito está tratando, o diretório está tratando, nós temos uma comissão de ética que vai tratar disso, e eu não quero interferir nisso não, de jeito nenhum. Deixa tocar, vai. Tá certo, eu não sei se eu tinha referido na pergunta, mas para quem está assistindo, me referi aos vereadores Klebs e Nadir, que foram reeleitos, e ao Paulinho da Farmácia, que foi o vereador mais votado na última eleição, mas não se reelegeu nessa, né? Zafa, o Marco Alba, ao vencer as eleições, tanto em 2012 quanto em 2016, logo nos primeiros meses ele ampliou a base de governo, né? Trouxe o 2012, lembro do PCdoB, 2017 agora o vereador Bombeiro do PSD, né? Que depois foi para oposição, mas na época passou um período no governo. O senhor buscará ampliar essa sua base? Acha que a eleição permite isso ou foi pesada demais? Não, permite sim, permite. Claro que vou tentar sim. Tenho pessoas da oposição aí que convergem até em pensamento comigo, são meus amigos, até tem alguns aí que são meus amigos, e claro que eu vou procurá-los, a gente vai conversar, e vou pretender ampliar sim. A gente tem gente boa aí na oposição que pode compor conosco, sem dúvida nenhuma. As pesquisas publicadas pelo seguinte, né, do Estúdio Pesquisas, foram as que mais se aproximaram do resultado das urnas, né, mostrando o teu crescimento na reta final, né? A eleição ela foi decidida nos últimos dias ou já havia uma maioria silenciosa que não era detectada pelas pesquisas? Já vi. Eu até brincava com o Marco, eu chegava lá no diretório no fim do dia, cansado, né, extenuado da rua e tal, de cima do caminhão de som, quase sem voz, dos encontros, a gente visitou o comércio, visitava as pessoas e tal, e a gente sentia na rua, embora eu não tenha essa experiência eleitoral, mas eu sentia na rua, a gente via na rua que
Gilmar gosta das pesquisas, né? Então, essas pesquisas deles eu sei estão infladas. Agora, não é possível. Eu chegava em casa com a minha esposa, em casa de Marlene, olha, a coisa na rua eu não sinto isso. E ela nervosa, preocupada de ver as pesquisas e tal. Então a gente sentia que a maioria silenciosa não se manifestava, estava quieta e tal. Quando a gente fazia os nossos bandeiraços, eu olhava para o bandeiraço, né? Puxa, via gente que eu nunca tinha visto no partido, fazendo bandeiraço, nos apoiando. O pessoal que faz campanha de rua, o pessoal nosso, do MDB, que são os nossos militantes que andam na rua, disse, pá, 2016 era difícil fazer campanha, 2012 não era, né? 2012 era uma esperança do novo e tal, era mais fácil, mas 2016 a gente apanhava na rua, a gente ia nos locais, apanhava no bom sentido, né? Era xingado, sai daqui, não me enche o saco e tal. Agora não, as pessoas aceitam, iam no diretório buscar material, eu ficava olhando aqui, mas que droga, a gente caminha na rua e vê tanto apoio, né? E aí tu chega na pesquisa e a pesquisa, né? Então a maioria silenciosa não se manifestou, mas eu sentia que eles estavam conosco. Ainda domingo, agora durante a eleição, eu e o Levi percorremos praticamente todas as escolas, todos os colégios, dar uma circulada na frente, dando uma olhada no movimento, ia lá para prestigiar o nosso pessoal que estava fiscalizando e tal, e a gente sentia esse apoio popular e tal. Então, no dia, evidentemente que no dia aflorou isso tudo, quando o pessoal veio para votar, e centenas de pessoas, olha, eu estou vindo da praia para votar em vocês, eu estou levando a minha mãe com 89 anos para votar em ti, e a gente via isso na rua, né, esse movimento. Então, claro, teve uma virada final aí, mas é desta turma silenciosa que estava esperando o momento de votar só, né? Não acreditava naquelas maluquices todas e que ia votar. Claro que foi muito além do que eu imaginava, né? Eu não imaginava tanto, eu sabia que ia ganhar, mas que não era tão forte assim. Mas aí no dia aconteceu que a gente reclamava das pesquisas. Claro, e a de vocês dava muito mais a realidade do que não via na rua do que as deles, né? As deles estavam realmente infladas, sei lá se o método deles não era o mais adequado, mas agora o de vocês ainda nos dava uma esperança, né? Nos dava de, olha, vocês estão trabalhando bem, vocês estão subindo, vocês vêm crescendo, né? E a gente via, e eles estabilizaram, estavam baixando e nós íamos crescendo. Então a pesquisa que vocês fazem, eu não sei qual é o instituto que vocês usam, mas funcionou bem melhor bem mais aproximado daquilo que a gente via na rua. Sim, tá certo. Usávamos números, então, da eleição, né? Fizeste 57.659 votos. E os teus adversários, 55.132. Mas no total, contando votos brancos, nulos e abstenções, 127 mil eleitores não votaram na tua candidatura, né? E foi uma constante no país também na pandemia essa abstenção, né? 54.893 eleitores não foram às urnas, né? Como fazer para ser, além dos discursos, o prefeito de todos? O que o Marco Alba, me parece, sempre buscou e pela popularidade parece ter conseguido, né? Exato. Isso é uma constante nas eleições, né? A gente se elege sempre com minoria, né? Sempre com minoria de votos. E os motivos são variados aí para saber quem não votou em ti. Dos que votaram, mais da metade votou em mim, né? Isso é importante. Agora, por que os outros não foram? Bom, isso é um fenômeno que nós temos que analisar. E é significativo também o número que votou na oposição, né? Que foram contrários na metade, né? Então a gente tem que buscar conquistar essa metade, tem que ouvir essas pessoas, tem que ouvir mais essa gente. Eu dizia esses dias eu conversava com o Marco, a gente andando na rua, a gente identifica, né, os locais em que nós ainda não chegamos, né? E esses certamente são os descontentes conosco. Tem lugares que tu vai que as pessoas não querem saber de política, né? Eles não querem nem conversar sobre política. Por quê? Porque não chegamos lá ainda, né? O Rincão da Madalena é um exemplo disso, né? A gente ia lá, quando a gente ia lá, olha, a gente ia porque tinha obrigação de ir nas eleições passadas. Nessa nós fomos e a população já nos atendeu, já nos recebeu de uma forma diferente. Por quê? Porque nós estivemos lá, o governo investiu lá, o governo fez coisas que eles nem imaginavam que a gente fosse fazer. Eu me lembro do Xará, eu tive na eleição 2016, eu e um vereador, eu fui representar o Marco na reunião do Xará, olha, só não nos bateram porque são educados, né? Mas, olha, nós estamos cheios de promessa, nós continuamos morando aqui, o ônibus não chega em dia de chuva, a gente tem que descer lá adiante, vir a pé no barro e tal, e tal. Chega, vão embora daqui, não pare de encher o saco.
Agora tu vai lá no Xará, puxa, eles podem estar descontentes com algumas coisas, mas nós removemos as famílias que moravam dentro do esgoto, foram lá para o Breno Garcia, né? Nós conseguimos chegar com asfalto na porta, hoje o ônibus tem asfalto em todo o trajeto, as pessoas vão de bicicleta para o Xará, vão a pé, não tem problema, ou seja, o governo chegou neles. Então lá é um bolsão lá de problemas que nós tínhamos que hoje não nos afeta mais. Por quê? Porque o governo chegou. Então, quando eu encaro isso assim, olha, se metade não votou em mim, sei lá, 15%, 20% é ideológico, tá legal, mas 20, 15, 20, 30% nós não chegamos lá ainda. Né? Tem muita coisa para fazer em Gravataí. Nós temos que chegar lá. Eu sei que isso é um processo, que a gente conseguiu ajustar a prefeitura, por isso que às vezes eu falo na reforma da Previdência, eu falo nesse assunto aí de que nós temos que tratar melhor o povo, e eu tenho que dividir esse bolo de uma forma mais equânime, né? Tem que chegar lá. E chegando lá, as pessoas começam a acreditar na política, começam a acreditar nos políticos, começam a acreditar nos governos, né? Então é isso, nós temos que chegar lá, o Brasil tem que chegar lá. Não tem fundamento o Brasil é a oitava economia do mundo, produzindo o que produz de grãos, e tem gente passando fome no Brasil. Vocês não têm que se dar conta disso. Se nós políticos, nós que fizemos política, não nos darmos conta disso, bom, quem vai se dar conta disso? Eles já se deram. Eles já odeiam a política. E estão indo votar cada vez menos. E cada vez mais as pessoas estão arrumando jeito de não votar. Por quê? Porque nós não chegamos lá. E isso, eu e o Marco e o Levi andávamos pela cidade dizendo, olha, falta muita coisa para fazer, a gente sabe disso. Agora, manter esse modelo de responsabilidade fiscal, e responsabilidade fiscal quer dizer, eu acho que as pessoas às vezes não entendem isso, né? Por isso que eu usava o termo, tem que dar lucro, tem que sobrar dinheiro para a gente chegar nos todos os lugares. Isso que vai fazer melhorar a política, as pessoas vão acreditar mais. Esses dias me diziam o seguinte, aí eu vi uma crítica, o Zafra conhece mais a Europa do que o Tom Jobim. Eu digo, pô, que bom, eu conheço a Europa e sei como é que eles chegaram lá. Né? Isso faz parte do aprendizado. Como é que eles respeitam a sociedade lá, como é que a sociedade respeita as regras e tal, como é que a gente chega lá. Né? Conheço a Tom Jobim, não quer dizer uma coisa, não. Eu posso conhecer a Europa, posso conhecer bons modelos, mas também tenho que conhecer a Tom Jobim, eu tenho que conhecer ali Afonso Arinos, eu tenho que ir lá, eu fui várias vezes já. Agora o governo tem que chegar mais lá forte, né? Então é isso, essa descrença toda está. Né? O povo não é trouxa, o povo sabe, né, que eles precisam e que estão abandonados. Nós temos que chegar lá. Abandonados não é um termo, mas a gente não chega com os investimentos do tamanho que eles precisam. Um pouco dessa minha última pergunta tu respondeu agora, mas qual o principal recado das urnas em 2020? É isso, né? É basicamente isso que eu te falei. O recado das urnas vem ser, primeiro, que a população aqui em Gravataí acreditou em nós, acreditou no projeto. Esse é o principal. A consagração do Marco, graças a Deus, ele fez um grande governo, nós ajudamos ele a fazer, e a população entendeu. Isso é o primeiro recado. E o segundo é a consequência que eu estava te dizendo. Os que não entenderam ainda esperam mais do governo. Esses dias eu caminhava na Morada do Vale, na 2, lá na Águas Claras, aquela região lá. Martinelli, ainda falta água lá quase todos os dias. Ah, não é do governo? É, a concessão é nossa. Nós temos que fazer alguma coisa, não pode faltar água no ano de 2020 na Morada do Vale, que é o mesmo problema de 1997, 98. Eu me lembro quando eu fui presidente da Corsã, os técnicos me disseram assim, olha, nós vamos fazer um reservatório lá em cima, na parte mais alta lá em cima, e vai acabar o problema da falta d'água. Continua faltando água naquela região. Não tem fundamento mais isso. Água potável. As pessoas têm que chegar em casa cansadas do serviço, abrir a torneira e tomar um banho. Aí não tem água. Nós passamos lá um domingo, um calor danado sem água. Estourou uma adutora, não sei onde, mas para de estourar a adutora, vamos trocar essas adutoras, sei lá. Vocês ganham uma fortuna com a água. Né? E vocês têm que começar a entender essas coisas. Agora cabe à prefeitura, e nós vamos ter que fazer isso, eu vou ter que fazer esse trabalho, de chamar a Corsã no apito. Chega de faltar água na Morada do Vale. Né? Não tem fundamento mais isso. Então é isso, o recado das urnas é esse, aonde nós fomos mal, e essa análise a gente está fazendo, por que nós fomos mal lá? Porque falta chegar. O que eu e o Marco Alba e o Levi dissemos para a cidade toda, e a nossa campanha disse, os nossos aliados disseram, falta muito a fazer pela cidade, e nós temos que fazer. Tá certo, Luiz Alfalon, prefeito eleito de Gravataí, eu agradeço a tua participação.
ter atendido ao seguinte, nesse teu momento de descanso, né? Estás visitando parentes, né, no interior, nesse Isso. Vim momento. agradecer a minha mãe aqui. Mandei uma cartinha para ela, agora vim pessoalmente conversar com ela. Vou passar lá Legal. hoje de tarde, lá no túmulo da minha querida mãe, conversar com ela. Tá certo, então. Eu agradeço a tua participação, te desejo sucesso. Gravataí assim espero. Obrigado, meu irmão. Espero novos Grande abraço. encontros desses entre nós aí. Com certeza. Grande Valeu? abraço. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço.